Ok, gente, vamos dar continuidade aqui à gravação de questões, resolução aqui, comentários de questões do concurso Sergipe Gás, realizado no início desse ano, 2013, pela Fundação Carlos Chagas, certo? No vídeo anterior, nós gravamos aqui os comentários de 3 questões, uma sobre o Internet Explorer, certo? Uma sobre o cliente de e-mail do Office, que é o Outlook, e ainda uma outra sobre o Microsoft Word, certo? Então aqui a gente vai dar continuidade de gravação, né, continuar essas questões desse concurso realizado esse ano pela Fundação Carlos Chagas, trazendo aqui agora uma questão sobre segurança da informação, já que é uma questão sobre senha, né, que a Fundação Carlos Chagas cobrou dessa forma. Uma conta de usuário corresponde à identificação única de um usuário em um computador ou serviço. Para garantir que uma conta de usuário seja utilizada apenas pelo proprietário da conta, utilizam-se mecanismos de autenticação, como, por exemplo, senhas. É considerada uma senha com um bom nível de segurança aquela. Então, uma coisa também que se comenta muito na web, por exemplo, que você não deve utilizar senhas com data de nascimento, com a placa do seu carro, com uma sequência apenas numérica ou com letras próximas no teclado. Seria sempre bom você o quê? Você mesclar letras, números, símbolos. Quanto maior for essa mesclagem de tipos de caracteres diferentes, você consegue ter um melhor nível de segurança para essa senha. Então, seu nome, ou sobrenome, ou o nome de um parente, ou um nome muito comum de ser utilizado. Então, essas senhas, elas são fáceis de serem detectadas, né, por pessoas mal intencionadas. Então, para que se tenha um bom nível de segurança para uma senha, vamos ver as opções aqui que a Fundação Carlos Chagas colocou. Na letra A, formada por datas de nascimento, nome de familiares, preferências particulares, pois são fáceis de memorizar. Podem até ser fáceis de memorizar, mas também serão bem fáceis de serem descobertas por pessoas mal intencionadas, né? As pessoas que, por exemplo, sabem sua data de nascimento, começam colocando logo a data de nascimento, ela em ordem invertida, trocando o posicionamento de alguns números. Então não seria interessante. Nome de familiares, o próprio nome ou sobrenome, como a gente já vê aqui na letra B de bola, formada por nomes, sobrenomes, placa de veículo ou número de documento. Então, pessoas que possam ter acesso a essas informações sobre você, poderá tentar usá-las como opção de senha para tentar aí então entrar em algum tipo de serviço, certo? Como aí uma conta de usuário sua no computador para obter determinadas informações pessoais. Na letra C nós temos associada a proximidade entre caracteres do teclado, como por exemplo Q, W, E, R, T, que são os caracteres que tem na parte superior ali do teclado, abaixo dos números. Logo abaixo vem A, S, D, F, G. Então também não seria interessante, a gente comentou, você usar uma senha com caracteres próximos, certo? Bem próximos, sequenciais no teclado, e também somente letras, né? Embora nós tenhamos aqui letras maiúsculas, minúsculas, e os mecanismos de senhas, eles detectam isso, né? São sensíveis a letras maiúsculas e minúsculas, mas mesmo assim não seria interessante por utilizar teclas, caracteres próximos, vizinhos no teclado, e também somente letras, sem utilizar um número ou sem utilizar algum símbolo do teclado. Vamos para os 2 últimos itens, D e E. Formada por palavras presentes em listas publicamente conhecidas, que sejam usadas cotidianamente pelo usuário, como nomes de músicas, times de futebol. Então, nada ligado ou muito ligado assim ao usuário. Time de futebol que ele tem uma maior preferência, a pessoa vai lá e tenta, apaixonado pelo clube tal, a gente vai colocar aqui o nome desse clube, desse time de futebol, como a senha dele da conta de usuário. Então também não seria interessante. Sobrou aqui a letra E, criada a partir de frases longas, que façam sentido para o usuário, que sejam fáceis de memorizar e que tenham diferentes tipos de caracteres. Então nesse caso aí, uma frase longa, que tenha tipos de caracteres diferenciados, certo? E aí pode-se utilizar nessa frase aí algum símbolo entre uma palavra e outra, e que seja algo que também seja fácil do usuário memorizar. Alguma frase longa com caracteres
variados, tipos de caracteres variados, e que seja fácil de memorizar, porque se não for uma frase que seja fácil de memorizar, ou que não esteja ligado a alguma coisa em que ele possa lembrar dessa frase, acaba esquecendo e aí perdendo o acesso àquele serviço. Então essa letra E aqui é a que melhor se encaixa, principalmente por esse finalzinho aqui, que tenham diferentes tipos de caracteres. É o que os especialistas em segurança da informação recomendam, que numa senha você mescle tipo de caracteres. Quando você vai criar uma senha para algum serviço na web, inclusive, tem deles que indicam que a senha não pode ser criada só com letras ou só com números. Tem que ter letras e números. Tem deles que quando você digita a senha, ele indica lá o nível de segurança, né? Se está bom, se está ruim, se está mediano. E quando você utiliza caracteres e coloca algum símbolo no meio, a gente já percebe que o nível de segurança já aumenta. Então essa é a recomendação dos especialistas em segurança da informação, que você utilize esse tipo de senha. Diferentes tipos de caracteres, senhas que não sejam muito curtas, sejam longas, e no caso aqui de frases, que seja algo fácil depois de memorizar, para não esquecer e aí perder o acesso ao serviço. Então, letra E, a opção correta dessa questão sobre senhas. Vamos à próxima questão aqui, que é sobre o que? Microsoft Word 2010. O chefe de Ana pediu que ela digitasse um texto em 2 colunas, com informações acerca de como evitar acidentes de trabalho. Ana iniciou um novo documento em branco utilizando o Word 2010 em português e, na sequência, utilizou os comandos para configurar o documento em 2 colunas de mesmo tamanho. Em seguida, digitou todo o texto na coluna da esquerda. Ao concluir a digitação, para que o texto não ficasse apenas nessa coluna, resolveu quebrar o texto a partir do cursor, de forma que, do ponto em que o cursor se encontrava em diante, o texto pudesse iniciar na coluna da direita. Ou seja, deve-se realizar aqui uma quebra de coluna. Para realizar essa ação, Ana posicionou o cursor no ponto a partir do qual o texto devia ser quebrado e clicou na aba. Então, olha, nós temos um comando, um botão no Word 2007 ou 2010 chamado quebras. E lá nós vamos encontrar quebra de página, quebra de coluna, quebra automática de texto e quebras de seção. Quebra de seção contínua, quebra de seção à próxima página, quebra de seção página par, quebra de seção página ímpar. Então são 7 opções que nós encontramos ao clicar nesse botão quebras. Onde é que fica esse botão no Word 2007 ou 2010? Fica na aba layout da página. Certo? Na layout da página, nós temos um grupo de botões, de ferramentas, chamado configurar página. E nesse grupo de botões nós temos o botão quebras. Então vamos alternar aqui para uma janelinha do Word. Então nessa janela do Word nós temos aqui as abas ou guias, início, inserir, já estamos aqui na guia layout da página. E nessa guia layout da página nós temos aqui o grupo temas, o grupo configurar página. E nós temos aqui nesse grupo configurar página o botão margens para definir as margens do documento, orientação, retrato ou paisagem, tamanho da folha, do papel da página. Temos o botão que foi utilizado durante o procedimento lá, certo? Que foi para dividir a página em colunas, está aqui o botão colunas. E aqui do lado direito, finalizando o grupo, nós temos mais 3 botões. O botão hifenização, que nós comentamos já em um vídeo aqui passado sobre esse comando. O botão numeração automática de linhas do documento. E finalmente, deixamos aqui por último o botão quebras, que é o botão, nós vamos clicar aqui agora. Nós temos aqui inicialmente, olha, quebras de página, coluna, automática de texto e seção. Então, quebra de página, simplesmente ele finaliza a página onde o cursor estiver e desloca o cursor direto para a página seguinte. O que estiver antes do cursor fica na página atual. O que estiver do cursor para frente na página atual é deslocado com ele para a próxima página. Se o documento já tem algo na outra página, este conteúdo da outra será deslocado para a seguinte e assim sucessivamente. Então, as páginas vão quebrando uma a uma
para uma página à frente dentro do documento. Esse é o comando quebra de página. Depois nós vamos ter aqui, olha, quebra de coluna. Então, justamente a quebra de coluna é a opção que deve ser utilizada lá pela usuária do documento para que um texto seja quebrado de uma coluna para outra. Então, se o documento, a página já está em 2 colunas e você tem um conteúdo só na primeira coluna e você quer dividir, você clica mais ou menos no meio da primeira coluna e vem até esse comandozinho aqui, que é na aba Layout da página, Grupo Configurar Página, botão Quebras. E clica na opção Quebra de Coluna. Inclusive, também tem um atalhozinho bem prático de teclado, que são 3 teclas em conjunto, Ctrl, Shift, Enter. Nós temos um atalhozinho para quebra de página, que é o Ctrl Enter. Temos o atalho para quebra de coluna, certo? Que é Ctrl, Shift e Enter. Então esse é o comandozinho adequado quando você quer deslocar um conteúdo de uma coluna para outra, caso a página que está sendo editada esteja dividida em colunas. A área onde você está utilizando o documento esteja dividida em colunas. Então você clica no local anterior, numa posição anterior ao conteúdo que você quer jogar na outra coluna, pode teclar Ctrl, Shift e Enter. A organizadora poderia ter cobrado isso pelo atalho de teclado, mas cobrou pela lista de botões e ferramentas que o Word possui. Então, lá nas opções, nós vamos procurar o item que indique no grupo, na aba Layout da página, Grupo Configurar Página, botão Quebras. Tem um outro tipo de quebra aqui chamada automática de texto, que é uma opção que vai permitir que você, por exemplo, possa continuar a digitação de um determinado parágrafo numa outra linha. Sabemos que quando você termina de digitar um parágrafo, você tecla Enter, encerrou o parágrafo e já vai iniciar outro. Quando você tecla Shift Enter, é como se fosse um encerramento de linha. Então, tudo que você digitar a partir da próxima linha é considerado pelo Word como a continuação do parágrafo ainda. Então, você vai continuar a digitação daquele parágrafo na próxima linha. Então, tudo que você configurar em termos de configuração de parágrafo, formatação de parágrafo para essa linha, é aplicado também nas outras, como uma opção de alinhamento, um espaçamento entre linhas, certo? E também para separar texto de imagem. Separa texto ao redor de objetos nas páginas, também pode ser usado com essa finalidade. E existe também um atalhozinho de teclado para isso, que é Shift Enter. Então, recapitulando aqui, a quebra de página, o atalho é Ctrl Enter, coluna, Ctrl Shift Enter, automática de texto, só Shift e Enter. E ainda temos aqui alguns tipos de quebras de seção, que foi outro assunto já comentado aqui em outras oportunidades, que são quebras de seção, próxima página, contínuo, página par. Então, o que seria a quebra de seção? Sempre que você precisar realizar uma configuração diferenciada a partir de um certo local do documento, você utiliza uma quebra de seção. Então, a quebra de seção ela faz com que novas configurações aplicadas a partir daquele ponto sejam aplicadas apenas dali em diante. E na parte anterior àquele ponto, as configurações não sejam aplicadas. Então, normalmente você está editando um documento, as 10 primeiras páginas terão uma configuração, da 11ª em diante vai ter uma outra configuração diferente, como um tamanho de papel da folha da página, como as margens, como a orientação de retrato para paisagem e outras configurações mais, divisão de texto em colunas. Então, o que é que você faz? Coloca o cursor na página 10, vai aqui nesse comandozinho e pede quebra de página, quebra de seção, a próxima página. O cursor vai para a página 11. Então, a partir da página 11, tu pode mudar a orientação de retrato para paisagem. Não vai mudar das páginas anteriores, das 10 primeiras. Se não tivesse feito a quebra de seção, tivesse feito só uma quebra de página, aí todas as páginas ficariam em paisagem. Se você mudar uma margem esquerda, ou alterar um espaçamento de margem superior, vai alterar de todas as páginas do documento. Mas se tiver feito a quebra de seção, é só daquela página, ou daquele ponto, a quebra de seção contínua, dentro da mesma página, em diante. Então, tem algumas configurações que, para aplicar somente de um determinado ponto em diante, só mesmo se for realizada a quebra de seção dentro do documento. Então, a Fundação Carlos Chagas aqui nessa questão utilizou o recurso de quebra. A quebra que foi escolhida para a questão foi a de coluna. Mas em questões futuras, de concursos aí que virão,
a organizadora ou as organizadoras podem cobrar aí o recurso de uma quebra de página, de uma quebra automática de texto, como já caiu em um concurso da Caixa Econômica Federal, quebra de sessão, esse já caiu inúmeras vezes em concurso, certo? Então, para ter acesso a esse recurso quebras, tanto no Word 2007 como no 2010, nós temos aqui na guia layout da página o botão quebras no grupo configurar página. Portanto, vamos às opções. Clicou na aba inserir? Não, já começa errado, é na aba layout da página. Inserir de novo na letra B? Também errado. Página inicial na letra C? Errado. D, layout da página, começou correto, e já que na letra E tem formatar, não existe essa aba no Word 2010, nem no 2007, está errado. Então a letra D de dado, você vai clicar na aba layout da página, em seguida na opção quebras, que é o botãozinho que tem lá no grupo configurar a página, que nós mostramos, e por último na opção coluna, que é a quebra de coluna que vai ser realizada. Portanto, a letra D de dado é a opção correta. Questão aí nos cobra como realizar uma quebra de coluna dentro de uma página do Word. Está aqui o procedimentozinho que deve ser adotado, ok? Sobre o Windows 7, uma questão sobre gerenciamento de pastas, arquivos no Windows 7. Então temos aqui, Pedro utiliza em seu computador o Windows 7 profissional em português. Possui o hábito de salvar todos os arquivos recebidos por e-mail na área de trabalho com o objetivo de facilitar acesso a esses arquivos, o que torna essa área bastante poluída visualmente, já que ele não costuma agrupar os arquivos em pastas. Certo dia, Pedro resolveu organizar os arquivos criando pastas na área de trabalho. Começou criando uma pasta para guardar documentos criados por meio do Microsoft Word. Para criar a pasta desejada na área de trabalho, Pedro clicou. Bom, então, uma questão que simplesmente poderia se resumir, ao invés de todas essas linhas aí, simplesmente perguntar, no Windows 7, para se criar uma pasta, pode-se utilizar o seguinte procedimento. Então, pronto. Então, indica aqui que Pedro tem vários arquivos, ícones, na área de trabalho, e aí deseja criar algumas pastas para colocar a maior parte desses arquivos, esses ícones, nessas pastas, de uma forma mais organizada. Então, ele vai começar criando uma pasta para colocar lá dentro dessa pasta, mover para ela, os documentos relacionados ao Microsoft Word. Então, qual o procedimento para se criar uma pasta no Windows 7? Vamos lá. Bom, para se criar uma pasta, nós temos aqui uma janela do Windows Explorer. Não que seja necessário, mas é onde nós temos uma maior quantidade de comandos para se criar uma pasta, certo? É numa janela como essa que explora já o conteúdo de uma pasta. Então, uma das opções que é mais utilizada é simplesmente clicar com o botão direito do mouse em uma área vazia da janela, né? Como eu disse, esse procedimento, por exemplo, não precisaríamos nem ter aberto essa janela. Poderíamos, na própria área de trabalho do Windows, clicar com o botão direito do mouse, opção novo, depois pasta, certo? Como aqui a gente vê, ó, botão direito do mouse, depois novo e depois pasta, tá? Vamos aqui ampliar um pouquinho essa janela. Então é assim, quando você clica com o botão direito do mouse sobre uma área livre de uma janela, pode ser na área de trabalho, pode ser na janela do Windows Explorer. Então, como a questão pede para se criar uma nova pasta na área de trabalho, poderíamos aqui na lista de pastas, a gente tem área de trabalho, clicarmos em área de trabalho, nessa parte da janela, botão direito em uma área vazia, depois opção novo e em seguida pasta. Então, no caso, seria criado aí uma nova pasta. Uma outra opção, assim que você abre uma pasta no Windows Explorer, na parte superior, aqui onde nós temos barra de título, barra de endereço e logo abaixo a barra de comandos, nós temos o botão organizar, o compartilhar e o botão que se cria uma nova pasta. Então, uma outra opção seria abrir a janela do Windows Explorer, selecionar a pasta área de trabalho e em seguida clicar no botão nova pasta na barra de comandos. Esse pode ser o procedimento que está lá no item correto. Então existe um botão nova pasta na barra chamada barra de comandos
no Windows Explorer do Windows 7. Outra opção seria o quê? Ao pressionar a tecla Alt no teclado, vai ser exibida a barra de menu, que no Windows 7 a maioria das janelas de aplicativos não exibe a barra de menus. Você pressiona a tecla Alt, a barra de menus aparece. Então no primeiro menu aqui, que é o menu arquivo, nós temos o comando novo, seguido de pasta. Arquivo, novo, pasta. Então seria um outro procedimento aqui adequado. Então não se exclui também a possibilidade, pelo fato da janela não exibir essa barra, não se exclui a possibilidade da organizadora colocar lá, menu arquivo, novo, pasta, certo? Então, 3 procedimentos aqui, com o botão direito do mouse, novo, pasta, o botão nova pasta que está na barra de comandos, já da janela logo abaixo da barra de endereço, e menu arquivo, opção novo, depois pasta, certo? Então esses são os procedimentos que a gente pode aqui analisar os itens e com certeza um deles nós vamos encontrar. Letra A. No botão iniciar, selecionou a opção documentos e em seguida clicou na opção pasta. Então, nesse caso aí, não seria um procedimento correto, certo? Ele diz aqui que certo dia Pedro resolveu organizar os arquivos criando pastas na área de trabalho. Então eu voltei aqui só para me certificar disso. Quer dizer, a pasta deve ser criada na área de trabalho. Então nesse caso aqui, a gente imaginou o quê? No botão iniciar, clica na opção documentos. Vai abrir essa pasta documentos. Na janela que é aberta, que é a janela do Windows Explorer, tem o botão a nova pasta. Ainda teria esse agravantezinho aqui. A opção pasta seria nova pasta. Mas se tivesse nova pasta, seria criada na pasta documentos, e não na área de trabalho. A letra B indica, com o botão direito do mouse em uma área livre da área de trabalho, então o procedimento aqui com certeza já começou correto, selecionou a opção novo e em seguida clicou na opção pasta. Eu usei isso lá dentro da janela do Windows Explorer. Cliquei com o botão direito do mouse em uma área livre lá da janela, na lista de opções apontei para novo. Quando apareceu uma outra lista, eu vi lá a opção pasta lá em cima, que é a primeira. Então, você pode criar uma nova pasta com esse procedimento. Botão direito do mouse, menu arquivo, ou o botão de se criar nova pasta que já aparece na barra de comandos da janela do Windows Explorer. Esse procedimento da letra B está correto. Botão direito do mouse em uma área livre do desktop, opção novo, depois pasta. A letra C diz, clica no botão iniciar, depois vai em meu computador, em seguida clicou na opção nova pasta. Então, quando você abre a janela meu computador, que inclusive no Windows 7 é só computador, meu computador é no Windows XP, você vai ver uma lista de unidades de disco. E com isso, a opção nova pasta ela não aparece lá na barrinha de comandos. Aparecem outras opções quando é a janela computador que está aberta. Ok? Letra D. Na opção meu computador, presente na área de trabalho, em seguida, clica na opção novo, e na janela que se abriu, clica na opção pasta. Errado. Esse procedimento não vai existir. Se você clicar na opção computador, não vai ter uma lista de opções com a opção nova pasta. E por último, na opção meu computador, também está errado. Presente na área de trabalho, em seguida clicou em criar uma nova pasta de trabalho. Também procedimento inexistente. Portanto, o procedimento correto é esse da letra B. É o mais utilizado, como eu havia dito antes da gente analisar os itens. O mais utilizado para se criar uma pasta é com o procedimento do botão direito do mouse. Mas, se em outro concurso você encontrar procedimentos para se criar uma pasta no Windows, pode ser XP, Vista, 7, nós mostramos aqui os 3. Botão direito do mouse, menu arquivo da janela, ou no caso do Windows 7, tem um botãozinho nova pasta, já na barrinha de comandos. No Windows XP, do lado esquerdo da janela, quando se abre uma pasta, o Windows Explorer, aparece um painel chamado painel de tarefas, também tem um botãozinho lá, criar uma nova pasta, certo? Então, letra B de bola, a opção correta dessa questão. Vamos agora aqui a uma questão sobre conhecimentos básicos de informática, certo? Isso daqui, normalmente, a gente, quando está falando sobre a parte física do computador, hardware, primeira aula de um curso, normalmente a gente fala muito sobre isso daqui, HD, memórias e etc. Vamos lá.
Um sistema operacional é formado por um conjunto de programas cuja função é gerenciar os recursos do sistema operacional, do sistema computacional, fornecendo uma interface entre o computador e o usuário. Quando o computador é ligado, ocorre o carregamento do sistema operacional, que está normalmente 1 para 2. Completa corretamente as lacunas 1 e 2, respectivamente. Bom, quando você liga o computador, existe uma área de memória chamada memória ROM, que é automaticamente acionada, pois nessa memória se encontra um programa de inicialização do computador chamado BIOS. Então esse BIOS ele testa componentes físicos do computador, ele faz um teste inicial e em seguida ele inicia uma ação chamada boot, que é localizar e inicializar o sistema operacional de um computador. O sistema operacional, normalmente, ele é localizado, sua instalação onde? No disco rígido do computador. Você pode inicializar um sistema de uma outra forma, através de um outro disco, de uma outra unidade? Sim. Por exemplo, quando o HD ainda não tem o sistema operacional, você inicializa a máquina através do disco de inicialização do sistema, né? Que pode ser um CD, um DVD. Então, você deve inicializar o sistema por uma outra mídia, que não seja o HD, o disco rígido. Então, no caso, normalmente, como a questão aqui diz, sistema operacional está normalmente no disco rígido. Então, isso daqui é um padrão. E depois, ele vai quando carregado, vai para onde? Bom, existe uma outra memória do computador chamada memória principal ou memória RAM. Qual é a função dessa memória RAM? Nós já comentamos aqui em questões anteriores, vídeos anteriores, que quando você executa um comando, a memória RAM recebe esse comando e em seguida esse comando chega até a CPU, processador. Então a memória RAM ela recebe os comandos que são repassados ao processador e depois, quando esse comando é processado, ele retorna para a memória RAM de que forma? Se o comando foi para abrir o PowerPoint, então o PowerPoint será aberto e o seu arquivo de execução ficará ocupando um espaço dessa memória. Então todos os programas, quando são inicializados, ocupam um determinado espaço na memória principal, chamada memória RAM do computador. E com o sistema operacional não é diferente. Quando o sistema operacional é inicializado em um computador, uma parte da memória RAM já é utilizada, uma parte do espaço dessa memória já é utilizada, para que o sistema operacional seja ali carregado. Então vai preencher corretamente aqui essas lacunazinhas aí, esses itens 1 e 2, o que? Quando o computador é ligado, ocorre o carregamento do sistema operacional, que normalmente está onde? No disco rígido do computador. E aí os seus arquivos de inicialização começam a ser transferidos ou carregados para a memória principal do computador, chamada memória RAM, assim como os outros programas que venham a ser abertos, executados no computador. E logo na letra A a gente já vê aqui. O sistema operacional normalmente está carregado no HD e vai ser, aliás, está armazenado no HD e vai ser carregado para a memória RAM do computador. Letra A. A letra B diz que o sistema operacional está na memória cache. O sistema operacional não está na memória cache. A memória cache é um tipo de memória que armazena temporariamente alguns comandos e recursos que nós executamos em um computador, para que se esses comandos depois sejam executados novamente, eles possam ser executados a uma maior velocidade. Então, diz aqui também que o sistema operacional normalmente está num CD ou em um DVD, como os dois próximos itens, e depois serão carregados para ROM, não serão carregados para ROM, para RAM, para cache também não, para memória RAM. Então, normalmente não está em CD ou DVD, mas existe a possibilidade de você inicializar um sistema operacional de uma máquina através de um CD ou DVD, certo? E por último tem lá, no disco rígido, e vai ser carregado para a memória cache. Então ele não vai ser carregado para a memória cache, vai ser carregado para a memória RAM. Então, quando o sistema operacional é inicializado, assim como os outros programas, ele vai ocupar um espaçozinho lá na memória RAM do computador. Então poderia ser aqui a letra A ou a letra B. Então normalmente o sistema operacional ele está no HD ou na memória cache? No HD. Portanto, letra A opção correta. Ok? E para a gente finalizar aqui esse vídeo,
E assim as questões, essa foi a última do concurso, foi sobre o PowerPoint, programa que a gente tanto utiliza aqui com os nossos slides, né? Diz o seguinte: em um slide em branco de uma apresentação criada, utilizando-se o PowerPoint 2010 em português, uma das maneiras de acessar alguns dos comandos mais importantes é clicando-se com o botão direito do mouse sobre uma área vazia do slide. Dentre as opções presentes nesse menu estão as que permitem. Bom, aqui mesmo nós podemos pegar aqui o PowerPoint, clicar com o botão direito do mouse e nós temos as opções que já temos em vários outros programas: recortar, copiar e colar, certo? Então aí com o PowerPoint aberto, você clica numa área vazia de um slide, você vai ver as opções: recortar, copiar e colar, publicar slides, que aí você vai ter que indicar um endereço para onde você vai exportar esses slides, régua, para exibir as réguas aqui horizontal e vertical, grades, para exibir linhas de grades na tela para o slide, layout, que vai permitir redefinir, ou definir, melhor dizendo, um desses layouts aqui para o slide atual que você estiver utilizando. Aí sim vem a opção redefinir o slide, que é trazer de volta o layout que tinha sido aplicado quando o slide foi criado. E por último, formatar o plano de fundo, colocar um plano de fundo no slide. Essas são as opções. Então aqui, o que a organizadora aqui nos deu como opções: copiar o slide e salvar o slide. Então, copiar a gente tem a opção, mas salvar nós não temos. Salvar a apresentação, nós também não temos. Salvar a apresentação, mais uma vez, também não temos lá na lista. Apresentar o slide em tela cheia e animar objetos presentes no slide, também não temos essa opção. Então a letra E, mudar o layout do slide, temos lá a opção, mudar o layout, a estrutura, e a formatação do plano de fundo do slide, que foi a última opção que nós comentamos lá, que está dentro daquela lista. Então, letra E vai ser a opção correta. Então essas são as duas opções, dentre outras que existem lá, quando se clica com o botão direito do mouse em uma área vazia de um slide. Portanto, a gente conclui aí a gravação desse vídeo e assim conclui a gravação de todas as questões de informática cobradas nesse